Oi pessoal, meu nome é Tânia, sou professora de gastronomia da Uniavan e eu estou aqui hoje para ensinar vocês a fazerem uma quiche de legumes. Para essa receita nós vamos precisar de farinha, um ovo, manteiga, cebola, alho, abobrinha, tomatinhos, manjericão e tomilho, gergelim e queijo. Então para a massa a gente vai precisar da farinha. Aqui eu já tenho uma quantidade exata que está na receita. A manteiga em cubos e de preferência gelada. Uma pitada de sal. E o gergelim. Aqui eu tenho o equivalente a 2 colheres de gergelim. Pode ser chia, pode ser linhaça. Pode ser o que você quiser, só para dar um toquezinho e ficar bem bonita a massa. Então a gente começa mexendo, incorporando a manteiga, a gente não vai incorporar muito, ela precisa estar gelada. Com as palmas da mão eu começo a esfregar para que vire uma farofinha bem fininha e a massa fique bem crocante depois de assada. Agora a gente tem a mistura, ela fica uma farofinha fininha, é essa a intenção, né? A gente não pode incorporar e nem aquecer muito a manteiga. Ela tem que virar essa farofinha, por isso que você faz esse movimento. Agora a gente vai acrescentar o ovo e vai misturar bem com a massa. É o ovo que vai dar a liga, o ovo e a água, né? Mas primeiro misturamos a própria farinha com o ovo e depois a gente coloca a água para sentir a liga. Agora nesse momento você já pode fazer movimentos diferentes para que incorpore na massa esse ovo todo. Ó, vocês podem ver que ela já está começando a dar uma liga, certo? Agora eu vou colocar 2 colherinhas de água. 2 colheres de sopa, como está na receita. E a água tem que ser gelada também, porque a gente não quer aquecer a manteiga. Não precisamos amassar muito tempo essa massa. Olha só, agora eu já tenho essa massa, ela já está pronta, ficou uma massa mais homogênea. A gente não precisa sovar muito e agora nós vamos fazer uma bolinha dela. Botar no papel filme e levar para a geladeira. Olha que linda essa massa. Agora que a massa está pronta, nós vamos colocar ela no papel filme e a gente vai levar ela para a geladeira por 1 hora. Agora a gente vai cortar os tomatinhos ao meio, para depois levá-los ao forno e já vamos pré-aquecer esse forno a 200 graus. Nós vamos temperar os tomatinhos com sal, pimenta, vamos colocar algumas ervas para dar um perfume e azeite. E é bem rapidinho, não precisamos de muito tempo, mesmo porque ele vai ser assado na própria quiche. Agora a gente vai colocar os tomatinhos na forma. Você pode dispor ele um pouquinho mais aberto, né, para que a gente possa temperar e ele também pegar o calor uniforme do forno. Vamos colocar o sal, a pimenta. Sempre é bom ter uma sequência entre sal, pimenta e azeite. Se a gente colocar o azeite em primeiro momento, ele vai criar uma película e não vai deixar que os outros temperos entrem. Então o ideal é que a gente coloque o sal, a pimenta e depois o azeite. Podemos caprichar aqui no azeite, tá? Agora a gente coloca as ervas. Quanto melhor a base bem feita, mais sabor a gente vai ter no produto final, ou seja, nossa quiche vai ficar super saborosa. Agora a gente dá uma leve mexidinha, para que todos os sabores aqui vão incorporar com os temperos, e vamos levar para o forno então. Pessoal, agora a gente vai para a abobrinha, nós vamos selar a abobrinha na frigideira. O que é selar quando a gente fala na parte técnica? É dar uma puxadinha, é dar uma fritadinha na abobrinha na frigideira. A gente quer uma coloração um pouquinho mais intensa e também a gente não pode colocar ela diretamente dentro da quiche crua porque vai soltar a água no calor do cozimento. Então a nossa quiche não ficaria no ponto certo.
Eu costumo colocar assim, eu abro um pouquinho, já cortei a abobrinha meia lua, né? Ou você pode cortar ela inteira, vai dar preferência. E você coloca ela numa tábua, aqui eu também vou temperar, tá? Pode ser num prato também, como você preferir. Aqui a gente vai colocar o sal e a pimenta. E o azeite também eu coloco aqui, eu não coloco no fundo da frigideira. A gente já tem o sal, a pimenta. E o azeite. Para essa quantidade de abobrinha, umas 2 colheres está bom. Porque a gente também não quer muita gordura na nossa quiche. Eu dou uma misturadinha. Uma massageada na nossa abobrinha. E pronto. Agora a gente leva para a frigideira bem quente. Eu gosto que a frigideira esteja bem quente, soltando aquela fumacinha, porque ela vai estar numa temperatura bem boa para a gente selar a abobrinha. Então você já vai dispondo a abobrinha e ela vai dar aquela caramelizadinha para também trazer sabor para a nossa quiche. Fica aqui mais ou menos alguns segundos, só o tempo dela ficar bem douradinha, e aí a gente já tira. Isso você pode ver com o tempo. É bem importante esse processo inicial que a gente faz com os legumes, porque se a gente colocar esses legumes crus diretamente na quiche, como eu já falei, eles vão soltar água. Então, soltando a água, você não vai ter uma qualidade nessa quiche, ela vai ficar muito úmida. Olha só, ela já fica bem douradinha. A gente faz os 2 lados. Eu gosto bastante desse processo. Também dá um saborzinho defumado na nossa quiche. Como tem pouco azeite, você não precisa colocar num papel toalha, pode colocar diretamente no prato. Por isso que eu gosto de fazer uma misturinha com azeite no início ali. Olha que linda a nossa abobrinha. Agora a gente vai dar uma puxadinha na nossa cebola e no nosso alho. Nós vamos colocar o azeite na frigideira, vamos levar a nossa cebola. Se a gente puxar o alho com antecedência, esse alho vai caramelizar, ou seja, ele pode queimar e dar um sabor amargo na nossa preparação. Então a gente não quer que isso aconteça. Ó, nesse ponto a gente vai trazer o alho para a frigideira. E a gente dá mais uma douradinha aqui. Tá prontinha a nossa cebola e o nosso alho. Olha só como ficou nossos tomatinhos, que lindos. Todos perfumados. Vocês precisam sentir o aroma aqui, como é delicioso. Aqui a gente já tem a nossa cebola e o alho caramelizados e a abobrinha selada. O que eu vou fazer agora? Eu vou misturar um pouquinho mais de manjericão com o tomatinho. Vocês sabem que manjericão e tomate é um casamento perfeito, né? Então, legumes prontos. E agora a gente vai para a nossa massa. Pessoal, aqui eu tenho o queijo gruyère, que a gente vai usar na nossa quiche. É um queijo suíço, extremamente saboroso, massa meio mole. Então a gente vai ralar. Eu gosto de ralar ele um pouquinho mais grosso. Não precisa ser tão fininho, tá? Ele vai na nossa base, no fundo dessa base. O ideal é que você compre um pedaço de queijo e rale na hora, porque se você comprar esses queijos ralados, eles já são um pouco mais secos, então eles perdem a qualidade na nossa preparação. Pode até deixar esses pedacinhos um pouco maiores, não tem problema nenhum, mesmo porque ele vai derreter e vai dar bastante sabor. Olha só, nossa massa já saiu da geladeira, ela ficou durante 1 hora lá. Ela já está bem durinha. Então agora a gente vai enfarinhar uma bancada de trabalho. Vai colocar a massa. Um pouquinho de farinha, não precisa muita não. E nós vamos fazer uma cruz para poder abrir a nossa massa. Olha só.
Outra opção para a gente abrir a massa é colocar um saquinho plástico em cima, que o rolo vai deslizar melhor. Aí você não precisa estar colocando a farinha e a massa também não gruda no próprio rolo, até o ponto que desejar. E a massa, ela não precisa ser muito grossa nem muito fina. Essa espessura aqui é uma espessura ideal, tá? Agora uma dica para você colocar a massa na nossa forma é enrolar ela no próprio rolo, traz ela a forma próxima. Essa forma é uma forminha tradicional de quiche e a gente vai colocar aqui. Olha só. Nós vamos agora moldar até o fundo da forma para que a massa se acomode bem e depois a gente tira o excesso. Não tem problema que dá essas rachadurazinhas que a gente consegue trabalhar ela agora na hora do molde. Como a gente vai cortar agora, é com o próprio rolo, tá? Olha só. A gente faz uma pressão com o rolo na forma e tira os excessos. E agora a gente vai finalizar a moldagem dentro da forma. Se você acha que faltou um pedacinho, você pode colocar, não tem problema nenhum, tá? Você pode fechar. E agora a gente vai fazer uma pressão nas laterais para que a massa se ajeite no fundo e nas laterais da forma. E essas sobras aqui, se você não for fazer mais uma quiche na sequência, você pode congelar. Você faz novamente uma bolinha, leva com papel filme e pode congelar até 3 meses. E depois você leva para o forno, sem problema nenhum, ela vai estar com o mesmo frescor. Ou seja, nas preparações a gente pode fazer uma grande quantidade de massa e ir assando aos poucos no decorrer da semana ou no decorrer do tempo que você quiser usar cada preparação, fazer cada quiche. Olha só, pessoal, agora a gente já tem a massa pronta na nossa forma e nós vamos levar para a geladeira por mais 30 minutos. Quanto mais a gente trabalhar, menos a gente trabalhar com a própria manteiga, levando para a geladeira, mais crocância a gente vai ter na base dessa quiche. Pessoal, agora a gente tem aqui, a massa já descansou, saiu da geladeira. Eu tenho aqui um papel manteiga, a gente vai colocar no fundo dessa forma, tá? Porque nós precisamos fazer uma pressãozinha na hora de assar para a massa não levantar. E depois, na hora de colocar o recheio, a base de creme de ovos e legumes, ele não escorrer para dentro. Então, assim, aqui a gente tem grão de bico para fazer um peso na nossa base, para que a massa não levante, tá? Mas você pode usar feijão, pode usar algum outro tipo de peso para sua base, tá? Isso vai ajudar a segurar a massa. Agora a gente vai fazer o creme de ovos, que é a base da nossa quiche junto com os legumes, tá? Então aqui a gente tem creme de leite, leite, ovos, sal, pimenta. Então a gente vai começar com creme de leite dentro do bowl. O importante é que seja creme de leite fresco, tá? Se você quiser usar o creme de leite de caixinha, então você pode usar uma proporção um pouquinho maior de leite, mas o ideal é o creme de leite fresco mesmo. Agora a gente coloca os ovos, são 3 ovos, sal e a pimenta. Uma pitadinha de sal, uma pitadinha de pimenta. E agora a gente vai aqui dar uma mexidinha com o nosso fouet, até que incorpore toda essa mistura. Creme de ovos prontos, legumes prontos. Agora é só guardar a massa, sair do forno, para que a gente faça o preenchimento do recheio. Olha só, nossas quiches saíram agora do forno. E se você me perguntasse, vamos usar esse grão de bico? Não dá mais para utilizar, tá? O grão de bico torrou, então a gente não usa mais esse grão de bico. Não tem mais como fazer o cozimento. Aí você deixa guardado para fazer as suas próximas quiches. Olha como a massa tá bonita, ela já tá pré-assada, né? Agora nós vamos colocar os recheios e para finalizar o nosso cozimento. Pessoal, agora a gente tem a montagem da quiche. A gente vai começar pelo queijo gruyère, mas você pode estar usando o queijo grana padano, você pode usar o queijo gouda, você pode usar o mussarela de búfala, da sua preferência, tá? Nós temos ingredientes diferenciados que você pode estar fazendo nessa mesma forma. Agora eu coloco a cebola. O importante é espalhar bem, tá? No fundo da forma.
cebola e o nosso alho, né? Eu gosto bastante da coloração da cebola assim, e ela fica com sabor adocicado. Agora a gente traz a nossa abobrinha. A gente vai dispondo a abobrinha no fundo, né? Sempre importante também deixar uma margem de ar, porque nós vamos estar colocando o nosso creme de ovos. E ele precisa penetrar nesse recheio. Agora dá para perceber, né, o quanto a gente não deve colocar os legumes crus, porque nesse momento ele vai, depois que assar, ele vai soltar muita água. Quanto melhor você dispor esses legumes, né, no fundo da sua forma, a aparência vai ficar mais bonita ainda. E sabe que a gente também come com os olhos, né, não só com a nossa boca. Agora a gente vem com o nosso creme de ovos. Lembrando que a gente também não pode encher muito a nossa forminha, tá? Tem que ser a quantidade exata para a nossa massa. Mesmo porque na hora de assar ela vai inflar um pouquinho. Pronto. Prontinho. Ó, pessoal, as nossas quiches já estão assadas, prontinhas. O importante é que ela tenha essa forminha, o fundo removível, fica bem mais fácil para a gente tá tirando, tá? Agora eu vou mostrar para vocês como ela ficou por dentro. Nós vamos cortar e empratar. Olha pessoal, agora a gente cortou a nossa quiche, nós vamos usar umas ervas, olha que ervas lindas, aqui a gente tem manjericão, alecrim, então olha que coisa mais linda que fica no nosso prato. Você pode jogar um azeite, finalizar com uma pimenta e prontinho para degustação. Pessoal, então finalizamos aqui nossa quiche de legumes, segue 2 opções de empratados para vocês fazerem. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa receita e até a próxima!